Pessoal da igreja, com a paz do Senhor. Irmão, sou grato a Deus por esta oportunidade que Ele me concede de estarmos aqui nesta noite para fazer uso da sua santa e gloriosa palavra. Também quero agradecer o nosso pastor presidente, Paulo Queiroz, bem como toda a diretoria, por ter nos confiado esta tão grande oportunidade de estar assumindo essa tribuna para compartilhar com os irmãos a poderosa palavra de Deus. Estamos nesse mês estudando sobre o tema o fruto do Espírito, sendo esta a nossa terceira ministração, sendo que a primeira foi o pastor Carlos Roberto e a segunda foi o nosso pastor presidente Paulo Queiroz. E hoje cabe a mim estar prosseguindo com esse assunto, uma vez que esta noite quem estaria ministrando seria o nosso segundo vice-presidente, pastor Irineu dos Santos, mas por motivo de força maior, ele nos pediu para que nessa noite estivéssemos falando, e na próxima terça-feira, querendo Deus, ele estará dando prosseguimento a esse assunto. Irmãos, um assunto de grande valia e apropriado para o momento que estamos vivenciando. Falar sobre o fruto do Espírito é um desafio muito grande. Eu gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias juntamente comigo na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, no capítulo 5. A partir do versículo 13, estaremos lendo até o versículo 26. Nos diz assim a palavra de Deus: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pela caridade. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede não vos consumais também uns aos outros. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas
não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Mas os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscência. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando uns aos outros e invejando uns aos outros. Irmãos, essa carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, ela é tida e conhecida como a carta da liberdade cristã, ou seja, a carta magna da igreja. A epístola aos Gálatas, ela exerceu e vem exercendo uma enorme influência na história do cristianismo, como também no desenvolvimento da teologia cristã e também no estudo da vida, um pouco da vida do ministério do apóstolo Paulo. Tem a sua grande importância em relação à data em que foi escrito essa carta aos Gálatas. Alguns defendem que essa carta foi escrita por volta dos anos 49, quando Paulo retornou da sua primeira viagem missionária, quando ele estava em Antioquia da Síria. Sabemos que nessa primeira viagem missionária, Paulo esteve nessa região, por nome Galácia, onde ele ali com Barnabé evangelizaram e estabeleceram igrejas na cidade de Listra, Derbe, Icônio e Antioquia da Pisídia. Então, alguns têm essa data como Paulo escreveu no retorno da sua primeira viagem missionária. E outros dizem que essa carta foi escrita nos anos 55 a 57 depois de Cristo, questão do apóstolo Paulo. Ele, durante a sua terceira viagem missionária, quando ele passou em Macedônia e da Frígia. Essa cidade da Frígia ficava mais ao norte daquela região, sendo que a cidade de Listra, Icônio, Derbe e Antioquia da Pisídia ficava mais no sul daquela região. Foi aonde Paulo esteve com Barnabé e ali implantou a igreja. Mas o certo é que a hipótese mais comum é que Paulo escreveu essa carta foi por volta dos anos 49. E alguns dizem que se Paulo escreveu proximamente essa data, alguns argumentam que foi a primeira carta dessa natureza enviada aos cristãos, até mesmo antes dos evangelhos, antes de Atos dos Apóstolos e assim por diante. Então essa carta, ela exerceu uma grande influência. Eu estou fazendo esse pequeno resumo, essa síntese, acerca dessa carta aos Gálatas, para nós chegarmos no tema que foi a mim sugerido, de estar falando sobre mansidão e temperança. Dentro desse pouco resumo da autoria e a data que o apóstolo Paulo escreveu essa carta, nós vamos estar falando também sobre alguns propósitos pelo qual ela foi escrita. Primeiramente,
Paulo escreveu essa carta, primeiro, para combater os falsos mestres. Segundo, para defender a verdade do Evangelho. Terceiro, conclamar a fé em Cristo Jesus e uma vida vivida no Espírito Santo. E quarto, defender o seu apostolado. Então, Paulo escreveu essa carta e eu fiz um apanhado desses 4 propósitos. É claro, se estudando um pouco mais, encontraremos muitos mais propósitos pelo qual o apóstolo Paulo escreveu esta carta. Mas, primeiramente, para combater os falsos mestres, que eram judeus cristãos, conhecidos como judaizantes. Eles ensinavam que os gentios se tornava cristão deveria seguir as tradições judaicas e praticar as obras da lei. Ou seja, eles estavam procurando incorporar ao Evangelho, ao qual Paulo havia escrito, as tradições judaicas, principalmente a circuncisão. Então, Paulo, como disse que eles queriam, hoje estudando, dá a entender que haveria uma certa mistura da lei e a graça. Então, Paulo escreveu essa carta aos Gálatas para combater esses ensinamentos feitos por aquele grupo de judeus cristãos que ainda não tinha compreendido, né, a importância da obra expiatória de Cristo Jesus. E ao dizer e ao ensinar que os gentios cristãos deveriam submeter às tradições judaicas, principalmente a circuncisão e os demais preceitos da lei, eles estavam indo de encontro ao que Paulo havia ensinado aquelas igrejas. Então, Paulo escreveu também o outro propósito para defender a verdade do Evangelho. Voltando um pouco, dá para entender também aqueles cristãos judeus, conhecidos como os judaizantes, que eles estavam propondo, aliás, estavam praticamente dizendo, que a fé em Cristo não era o suficiente para a salvação. Então, Paulo também escreveu essa carta para defender a verdade do Evangelho, para ensinar que todas as pessoas, sejam judeus ou gentios, elas são salvas mediante a fé na obra redentora de Cristo, sem a prática das tradições judaicas. Então, ele escreveu também para defender a verdade do Evangelho, sem confiar nas obras da lei de Moisés. E isso está escrito em Gálatas 1, versículo 4, Gálatas 3, 13 e 14, Gálatas 5, 4, Gálatas capítulo 3, versículo 11, capítulo 2, versículo 16 e o 2, versículo 20, qual conhecido de todos nós, quando Paulo disse: já estou crucificado com Cristo, e não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então, Paulo escreveu essa carta para defender a verdade do Evangelho. E também Paulo escreveu com propósito também de proclamar a fé e a liberdade em Cristo Jesus e a vivência no Espírito Santo. No capítulo 5, versículo 1, Paulo escreveu: estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. No capítulo 3, versículo de 1 ao 5, diz assim: ó insensato Gálatas, quem vos vacinou para não obedeceres à verdade?
a vós perante os olhos de quem Jesus Cristo foi já representado como crucificado? Só quisera saber isso de vós: recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora na carne? Será em vão que tenhais padecido tanto, se é que isso também foi vão. Aquele, pois, que vos dá o Espírito e que opera maravilhas entre vós, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? No capítulo 5, versículo 16, digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. No capítulo 5, versículo 25, diz, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. E o quarto, último propósito, diz assim, para defender o seu apostolado. Em Gálatas 2, de 1 ao 10, Paulo fala de sua relação com os apóstolos de Jerusalém, os líderes da igreja primitiva, destacando sua autoridade apostólica e legitimidade do evangelho que ele anunciava. Talvez com isso ele estivesse respondendo a algum tipo de acusação que afirmava que, de alguma forma, ele era insubordinado e agia por conta própria, sem autorização dos anciões da igreja. Esta era a situação dos Gálatas, quando o apóstolo escreveu esta epístola, Gálatas 6, de 1, 6 e 7, onde vários crentes queriam estar sob o jugo da lei e ser principalmente circuncidados. Gálatas 4, versículo 21, e também 5, versículo 1. E o resultado foi uma série de conflitos e dissensões na comunidade da igreja que estava naquela região. Então, Paulo escreveu para defender o seu apostolado. Feito esta introdução sobre os propósitos pelo qual Paulo escreveu essa carta aos Gálatas, e lendo essa carta, nós vamos entender que, lendo o livro dos Gálatas, chegamos à conclusão de que precisamos da obra de Cristo por nós e do agir do Espírito Santo em nós. E isso se dá com o fruto do Espírito. Então, lendo esse livro aos Gálatas, nós vamos entender que nós precisamos da obra de Cristo por nós e que também precisamos da obra do Espírito em nós. Porque por nós, Jesus fez ao morrer por nós na cruz do Calvário. E também precisamos da obra do Espírito em nós, para que venha trabalhar em nós, para que assim nós possamos parecer com Cristo Jesus, que é o propósito do fruto do Espírito. Entendendo isso, nós iremos entender que Deus trabalha em nossos corações através do fruto do Espírito. E nós sabemos que o fruto do Espírito é de fundamental importância para nossas vidas. Uma vez que nós que somos pentecostais, muitas vezes a nossa ênfase é mais assim com o batismo com o Espírito Santo e com as evidências dos dons espirituais. E pouca ênfase se dá acerca do fruto do Espírito. Porque, na verdade, sem o fruto do Espírito, os dons perdem o seu poder, perdem a sua eficácia. E a tendência é desaparecer no meio da igreja. Porque os dons, o fruto do Espírito e os dons espirituais são as manifestações do Espírito Santo. E eu quero fazer
uma comparação, um paradoxo entre os dons e o fruto do Espírito. No sentido, os dons vêm de fora para dentro, mas o fruto de dentro para fora. No recebimento, os dons são repartidos, o fruto ele é produzido. Na manifestação, os dons são uma manifestação rápida da obra de Deus sobre o crente. O fruto é uma manifestação de Deus no crente. Na duração, os dons são uma manifestação rápida, mas o fruto cresce gradualmente. Na direção, os dons vêm do alto, mas o fruto vem do interior do coração. Na qualidade, os dons vêm perfeito, mas o fruto precisa amadurecer. Na finalidade, os dons falam de serviço, mas o fruto fala do caráter cristão. Os dons identificam-se com o que fazemos, enquanto que o fruto identifica com o que somos. E o último diz assim: os dons podem ser imitados, mas o fruto jamais. Então vimos a importância do fruto do Espírito Santo, que os dons podem ser imitados, mas o fruto jamais. Os dons identificam-se com o que fazemos, mas o fruto identifica-se com o que somos. Mediante essa introdução, nós iremos falar sobre o tema que nos foi sugerido para estar falando sobre a mansidão. Primeiro vamos falar o que não é mansidão. Mansidão, hoje em dia essa palavra, ou mansidão ou comportamento manso, tornou-se sinônimo de um comportamento vulgar. Alguns dizem que pensa que mansidão é sinônimo de fraqueza. Outros dizem que mansidão é sinônimo de moleza. Outros dizem que mansidão é sinônimo de covardia. Outros dizem que mansidão é sinônimo de frouxura, aquela pessoa é frouxa. E outros dizem que uma pessoa era tão mansa que se coçar a cabeça dele, ele acaba dormindo, de tão mansa que é. Meus irmãos, mas mansidão não quer dizer nada disso, que mansidão tem a ver com tolice, tem a ver com pessoa que é fria, calculista. Mansidão não é nada disso. Mansidão também não é um atributo natural, não é algo externo, resultado de uma boa educação familiar, ou seja, algo que vem do berço. Também não é inerente à personalidade ou algo peculiar do temperamento, porque sabemos que Paulo escreveu também, ou seja, também mansidão também não é produzido pela força e nem pela vontade humana. Paulo escreveu, mas o fruto do Espírito ou seja, não é algo produzido por natureza humana, mas é algo gerado, produzido pelo Espírito Santo no interior do coração do cristão. Porque se não fosse obra do Espírito Santo, homem nenhum tem condição de gerar essas qualidades, essa virtude do Espírito Santo. Paulo, ele diz que, mas o fruto do Espírito sabemos que o fruto do Espírito é um conjunto de virtudes entrelaçadas
inseparáveis, produzida pelo Espírito Santo em nós. Não tem como desassociar cada virtude dessa do fruto do Espírito. Paulo não fala frutos, mas fruto do Espírito. É um conjunto de qualidades, é um conjunto de virtudes que não tem como separar. Elas sempre vêm com as outras demais que estão escritas, como amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade e fidelidade. Então, elas não são virtudes isoladas e nem únicas, mas sempre vêm acompanhadas das demais virtudes. É uma virtude produzida pelo Espírito Santo no interior do cristão, quando este deixa ser conduzido por Ele, ou melhor, amansado por Ele. É o sentido para a mansidão, é força controlada. Paulo usou essa expressão do versículo 15, do capítulo 5, diz: se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede não vos consumais também uns aos outros. Sabemos que ele também diz aqui na sua palavra, que diz: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito contra a carne, e esse se opõe um ao outro, para que não façais o que quereis. Então, por mais uma pessoa tenha um bom temperamento, é manso, educada, mas contudo dentro dele há um conflito, há uma guerra, e se não tiver essa força, não for controlada, ele acaba fazendo coisas que muitas vezes o ser humano duvida e muitas vezes questiona, dizendo: gente, como pode aquela pessoa tão educada, tão mansa, fazer isto? Então, a mansidão, ela vem acompanhada dessas virtudes. Então, Paulo usou essa forma de linguagem figurada para ilustrar que a mansidão dada pelo Espírito ao crente é que essa virtude, ela vem para controlar o ímpeto, o impulso da nossa natureza carnal, a nossa natureza humana. Então, é como um animal feroz que é amansado. Por isso que o cristão, ele que tem o Espírito Santo, ele tem essa força da sua natureza controlada, amansada por Deus através do seu Espírito. Ele tem essa força controlada. Segundo a Bíblia de Estudo Pentecostal, na página 1803, nos diz que a mansidão está associada à moderação, à força e à coragem. Descreve alguém que pode irar-se com equidade, quando for necessário, e também humildemente submeter-se, quando preciso. Esse termo vem de uma raiz, de uma palavra que significa, basicamente, inclinar, estar curvado. A mansidão é a qualidade de ser humilde e submisso. É uma virtude que nos ajuda a ser paciente, tolerante uns com os outros. Uma pessoa controlada pelo Espírito é aquela pessoa que ela tem a humildade e a submissão em sua vida, porque é um termo que significa inclinar, encurvar-se, ao contrário da arrogância e do orgulho. Nós podemos olhar pela natureza e aprender com a natureza. Sabemos que quando uma árvore dá fruto, os seus galhos, que têm mais frutos, são que mais se encurvam, que mais se inclinam. Assim também é o crente.
que tem a sua vida, a sua natureza controlada, dominada pelo Espírito Santo de Deus. Ele é como aquele galho cheio de fruto, que está sempre inclinando, encurvando. E assim também é o crente. Quando ele está cheio de fruto, eles têm a humildade de submeter, de inclinar, de ser submisso. Ele não se apega aos seus direitos, mas ele prefere sofrer o dano, porque ele sabe que é o agrado de Deus que ele seja um crente humilde e submisso. E o Espírito Santo veio para nos dar isso, para nos dar mansidão, para irar no sentido de sentir dó por uma situação, e não no sentido de vingança, mas se também humilhar e também de submeter. O crente só submete, só aprende a submissão através do Espírito Santo na sua vida. Porque as pessoas que não têm o Espírito Santo, eles tornam muitas vezes uma pessoa orgulhosa, se orgulha até mesmo por si próprio, mas aquele que tem o fruto do Espírito, o Espírito faz com que ele se humilhe, não só diante de Deus, mas também diante de qualquer autoridade concedida por Deus, porque o crente cheio do Espírito Santo é o crente que tem em si o fruto do Espírito. Ele tem amor, ele tem paz, ele tem fé, ele tem benignidade, ele é bondoso, ele é temperante, ele é manso, porque o Espírito Santo trabalha na sua vida. O maior exemplo de mansidão é o Senhor Jesus Cristo, a ponto dele dizer: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E depois ele disse: e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Irmãos, se nós formos olhar o ministério do Senhor Jesus, todo o seu ministério, ele demonstrou essa virtude de mansidão. E nós encontramos isso em João no capítulo 13, quando ele lavou os pés dos seus apóstolos, dos seus discípulos. Serviço este que era feito por um escravo da casa. Mas ele se colocou na condição de servo, se humilhou, nos dando um exemplo de como é importante ser manso, segundo o Espírito Santo de Deus. Outro sim, foi no seu julgamento, que está em Lucas 23, 34. Aliás, Mateus 26, 59 a 68. Uma grande demonstração da sua imensa mansidão foi durante o seu julgamento. Na ocasião, ele foi acusado injustamente, mas não proferiu uma só palavra de ameaça aos seus perversos acusadores. Quando estava sendo crucificado, ele disse: Pai, perdoa-lhe, porque não sabe o que fazem. O apóstolo Pedro, na sua carta, no capítulo 2, do versículo 21 ao versículo 23, nos diz da seguinte maneira: na sua primeira carta. Quem encontrou pode ler para nós, se irmãos puderem. 21 ao 23. Estaremos lendo. Versículo 21.
porque para isso sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, o qual, quando injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga retamente. Então Cristo, Ele, no momento do seu sofrimento, Ele não ameaçava. Também quando era insultado, Ele não revidava. Em vez disso, entregava àquele que julga com justiça. Ou seja, no momento da crucificação, Ele disse: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Talvez foi o único ali que estava demonstrando não só a mansidão, mas também o domínio próprio. Glória a Deus, porque Ele é o maior exemplo de mansidão. Ele não dirigiu uma palavra de ameaça, não respondeu com ira. Ele não, podemos dizer, que não pagou mal com mal, porque Ele sabia que se pagasse o mal com mal, o mal vencia. Mas Ele pagou mal com bem. Glória a Deus. Tamanha mansidão foi profetizada pelo profeta Isaías, que diz: como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Tamanha a mansidão do nosso Senhor. Ele é o nosso maior exemplo de mansidão. Sendo o Rei do Universo, diz a Bíblia que Ele se fez carne e habitou-se entre nós. E diz a Bíblia que Ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Não teve, pois, usurpação ser igual a Deus, mas se humilhou, tomando forma de servo. Aleluia! Porque Ele foi manso. Glória a Deus. Engrandecido seja o nome do Senhor. E muitos outros servos do Senhor, também que teve a sua vida amansada. O apóstolo Paulo também teve a sua vida amansada por Jesus. Em Gálatas capítulo 1, e versículo 13. Quem encontrou pode ler. Nos ajude. Amém. Também estaremos lendo Atos dos Apóstolos, capítulo 22, 4 e 5. Isso. Agora 26, de Atos dos Apóstolos, 9 a 11. Isso. Bem tinha eu imaginado que contra o nome de Jesus Nazareno devia eu praticar muitos atos.
Amém. Esta era a vida do apóstolo Paulo antes de conhecer Jesus. Mas um dia ele teve encontro com o Senhor e a sua vida foi mudada. A sua natureza foi amansada. Teve a sua força controlada, de maneira que ele pôde escrever que o fruto do Espírito é mansidão. Moisés também foi conhecido como o homem mais manso do Antigo Testamento, porque ele teve a sua vida também amansada por Deus. Números capítulo 12, versículo 3, que está escrito. Então esses são exemplos de pessoas que têm o exemplo de uma vida amansada por Deus, teve a sua natureza controlada, dominada por Deus. Porque o homem, sem ter sua força controlada, ele age como um animal selvagem. E uma outra virtude do fruto do Espírito é domínio próprio. O termo grego usado em Gálatas 5, é a palavra com a raiz que significa ter domínio sobre, exercer poder sobre e ter autoridade sobre. O termo se relaciona à autoridade sobre os desejos carnais, como o sexo impuro, a glotonaria, a mentira, a ira, a bebedeira e a conversa vã. Remete à pessoa que sabe conter-se, que sabe controlar a língua, os olhos, as mãos, os ouvidos, os pés, o corpo como todos. Podemos assim definir domínio próprio como a capacidade efetiva dada pelo Espírito Santo, que o cristão tem de controlar seu corpo e a sua mente. Provérbios 25, 28 nos diz: quem não sabe se controlar é tão sem defesa como uma cidade sem muros ou sem muralhas. Não somos capazes de impedir que os maus pensamentos e desejos nos tentem, mas em Cristo somos plenamente capacitados para repreender esses maus desejos e pensamentos e submetê-los ao Espírito Santo que está dentro de nós. Além dos desejos e pensamentos que podem nos controlar, existem também as circunstâncias da vida que muitas vezes se impõem e nos fazem perder o controle. São aquelas situações que muitas vezes não criamos, mas que nos atingem. Quando nos enredam, elas provocam desânimos ou outros sentimentos, ou mesmo reações perigosas. Diante delas, podemos perder o autocontrole, partindo para reações inadequadas, desespero, violência, agressividade e medo. Infelizmente, muitas vezes nossas reações mostram que, na verdade, estamos sendo controlados pela circunstância e não pelo Espírito Santo de Deus. Não devemos ser regidos pelas nossas vontades, sentimentos ou pelas circunstâncias impostas. Antes devemos buscar em Deus uma renovação diária para nossa mente e nosso espírito, para que alcancemos o domínio próprio e para que experimentemos a plena vontade de Deus em nossa vida. Em Filipenses 4:8, Paulo diz: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor,
nisto pensai. Romanos 12, versículo 2, diz assim: mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Efésios 5,18 diz: não vos embriagueis com vinho em que há dissolução ou contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Que estejamos firmes nessas palavras e nos esforçamos a cada dia para vencermos os maus pensamentos e sentimentos até o dia em que estaremos para sempre com o Senhor. Glória a Deus. Nenhum de nós é naturalmente manso. Precisamos do Espírito Santo produzir isso em nós. Nenhum de nós é naturalmente forte para controlar a força e o ímpeto da natureza humana. Por isso que nós precisamos do Espírito Santo. Precisamos ser cheios do Espírito Santo, cheios da graça de Deus, para ter os nossos pensamentos, os nossos desejos, os maus sentimentos, sob o controle do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Porque sem essas virtudes do Espírito Santo, tirando essas virtudes, o fruto do Espírito das nossas vidas, nós perdemos o controle em qualquer situação, em qualquer circunstância. Mas aquele que busca a mansidão e a temperança, sabe-se como conduzir em todas as situações. Irmão, de um de nós somos capazes de impedir os maus pensamentos, os maus desejos. Mas sabemos que nós podemos contar com a ajuda, com a graça do Espírito Santo. Na minha, na sua e na nossa vida. Em Gálatas capítulo 5, do versículo 13 ao 26 que nós lemos, nós encontramos ali dois grupos de pessoas. O primeiro grupo são aqueles que se deixam ser controlados pela carne, ou seja, pela natureza humana caída, onde muitas vezes são inflamadas pelo inferno. E tem também aqueles que se deixam ser guiados pelo Espírito Santo, permitindo que Ele implante, gere e produza no seu mais íntimo ser as mais belas virtudes e valores em seu interior, levando ou conduzindo ele na mais profunda adoração. Porque o fruto do Espírito nos leva a uma verdadeira e profunda adoração a Deus. Porque enquanto a nossa natureza, ou a natureza caída do homem não regenerado, leva ele às práticas de mais coisas absurdas, a matar, a roubar, a odiar e a irar, e a prostituir, a adulterar, porque ele teve os seus sentimentos inflamados pelo inferno. Ele não é capaz de resistir a essas tentações quando vem. Mas aquele grupo que se deixa guiado pelo Espírito Santo, quando vem esses pensamentos maus, esses desejos que vêm soprando nos seus ouvidos, ele se humilha e diz: Senhor, tende misericórdia de mim. Repreenda esse mal da minha mente. Tira isso da minha vida. Me ajuda a vencer essa tentação. Me ajuda, ele se humilha, submete à vontade de Deus. Porque uma pessoa mansa, ela submete à vontade de Deus. Ela é submissa. Ela é controlada por Deus.
Porque uma pessoa mansa, ela é uma bênção na sua família. Uma pessoa que tem o domínio próprio, ela é uma bênção na sua família. Uma pessoa que tem a mansidão do espírito, o domínio próprio do seu espírito, ele é uma bênção para a sociedade. Ele é uma bênção para o convívio, para o relacionamento, até mesmo entre os ímpios. Uma pessoa que é controlada, dominada pelo Espírito, que tem a mansidão, o domínio próprio, também ele é uma bênção na casa do Senhor. Oh, aleluia! Engrandecido seja o nome do Senhor, porque se fala de relacionamentos, porque o fruto do Espírito, a mansidão, fala de relacionamento interpessoal. Glória a Deus, que cada um de nós possamos pedir ao Espírito Santo a cada dia que venha produzir, gerar em nossos corações essas lindas, preciosas e virtude que somente Ele pode produzir, gerar na minha, na sua e nas nossas vidas. Irmão, que Deus em Cristo possa abençoar a minha, a sua e as nossas vidas. Que nós possamos a cada dia dar liberdade a esse Espírito maravilhoso, chamado Espírito Santo, que é o nosso melhor amigo, para que venha trabalhar na minha vida, na sua vida. Porque quando nós estivermos aqui, nós temos esse problema, essa luta diária com a nossa carne. Mas aquele que submete ao Espírito Santo de Deus, ele é mais do que vencedor. Oh, aleluia! Ele está pronto para quando tocar a trombeta, ele pode dizer: eis-me aqui, Senhor, porque a minha vida está crucificada em Cristo Jesus. E não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Que Deus em Cristo abençoe os irmãos desta igreja. Agradeço essa oportunidade, agradeço ao nosso pastor presidente, pastor Paulo, e com toda a mesa diretora por esta tão privilegiada oportunidade de estar compartilhando com os irmãos a palavra de Deus.